Olá a todos vocês, boa noite. Quem vos fala é o professor Sebastião de História. E hoje vou falar para vocês, pessoal do primeiro ano do ensino médio noturno, que é o EJA, Educação de Jovens e Adultos, sobre a semana 4 do nosso PET, que é a última semana. Então vamos lá. Na semana 4, falei das crises do sistema colonial, período joanino. Então, tem uma leitura de um texto que fala sobre o sistema colonial, que enfrentou vários momentos de contestação desde a revolta dos irmãos Beckman, ocorrida em Pernambuco de 1684, na qual a economia maranhense se sustentava na exploração das drogas do sertão, noz moscada, anil, canela e outras, especiarias da terra, da floresta. Na escravidão indígena, esbarrava a falta de recursos para a compra de escravos africanos, resultando em conflito com os jesuítas e o rei. Como assim? Os grandes fazendeiros, para retirar as drogas do sertão, escravizaram os nativos brasileiros. Eles não tinham recursos suficientes para comprar escravos africanos, pois a mão de obra escrava era muito mais cara. Então, como é que eles fizeram? Eles simplesmente utilizavam a mão de obra escrava indígena. E aí o que acontece? Diante desse impasse, nós temos jesuítas que querem catequizar os nativos, o rei simplesmente vai criar uma lei favorecendo os jesuítas, e com isso cria-se um impasse, porque as drogas do sertão não são compradas a preços justos desses fazendeiros. Diante desse fato, foi o quê? Foi uma guerra que ocorreu naquela região, uma revolta, não é separatista, é de contestação, na qual vai ter a morte dos líderes, que é os irmãos Beckman e Jorge Sampaio, e a nomeação de um novo governador. Assim como ocorreu também a Guerra dos Mascates em Pernambuco, entre os anos de 1710 e 1711, entre a Sociedade Pernambucana de Vila de Olinda, onde moravam os senhores de engenho, que agora, com a transferência e a polarização da produção do açúcar nas ilhas das Antilhas, vai entrar em concorrência com o Nordeste brasileiro, e isso vai gerar simplesmente o que? O endividamento desses senhores de engenho em Recife com a sociedade de Olinda. Aliás, de Olinda, onde moravam os senhores de engenho, com o povoado de Recife, onde estavam os ricos mascates, que eram os mascates comerciantes portugueses com quem esses senhores de engenho estavam endividados, porque tem a concorrência da Europa com o açúcar holandês, que estão nas Antilhas, que é ali na Europa Central. E com isso que acontece? No povoado de Recife, onde moravam os ricos comerciantes portugueses, mascates, tendo como resultado a transferência da sede da capitania de Pernambuco, e os líderes olindenses foram presos, enviados a Lisboa e suas terras confiscadas. Acaba dessa forma essa revolta de contestação. Já no período aurífero, os bandeirantes paulistas entraram em conflito com os emboabas em 1708. Quem eram os emboabas? Eram aquelas pessoas que vieram de todas as partes do reino de Portugal, da África, da Ásia, de Portugal, do Rio de Janeiro, São Paulo, do Nordeste, foram ali para aquela região do sul do país, e foram para aquela região também extrair o ouro e se enriquecer. No ano de 1709, os emboabas cercaram e mataram 400 paulistas no Rio das Mortes, lugar que ficou conhecido como Capão da Traição. Mas os conflitos estavam longe de terminar nas minas. Em 1720, mineiros insatisfeitos com o rígido controle de Portugal sobre as minas e o imposto abusivo do quinto, que era a quinta parte, que era extraído do ouro, tinha que ser pago como taxação à coroa portuguesa, passaram a contrabandear e a esconder o ouro descoberto. Para controlar o contrabando, o rei mandou instalar as casas de fundição. Lá, então, era o seguinte: passa a ser proibido, na colônia portuguesa, andar com ouro em pó. O ouro tinha que ser o quê? Transformado em moeda ou lingote, e com o símbolo da coroa portuguesa. Ali já se tirava o imposto da coroa portuguesa. Quem não fizesse isso, a pena poderia ser até capital, ou seja, a morte. Após o anúncio dessa decisão, uma multidão liderada por Felipe dos Santos exigiu a redução de impostos e o fechamento das casas de fundição ao governador, que era o conde de Assumar.
O governador, a princípio, aceitou as exigências, mas logo depois que reuniu seus soldados, invadiu Vila Rica, incendiou a casa dos líderes e executou Felipe Santos, esquartejando-o em praça pública. No ano de 1789, as revoltas tomaram contornos mais sérios. E agora sim, vem revoltas de caráter separatista. Agora de caráter separatista, inspirados pelas luzes, que são as ideias iluministas, né, que são as luzes da razão, e do conhecimento, que são as ideias iluministas, na cidade de Vila Rica, cujas satisfações estavam ligadas ao rígido controle de Portugal sobre as minas e o imposto abusivo do Quinto. A elite oligárquica mineira, representada por Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, se preparava para a revolta quando foram deletados e presos. Ou seja, eles vão ser denunciados, se não me engano, por Joaquim Silvério dos Reis, eles são denunciados, o Visconde Barbacena, ele suspende a derrama, envia as tropas, pois a revolta iria acontecer no dia da derrama, envia as tropas e os líderes dessa revolução são presos e enviados ao Rio de Janeiro e executados, né? No caso, Tiradentes é o único executado, os demais, como são da elite mineira, são desterrados para a África. Tiradentes era funcionário público, era cobrador de impostos. Bom, assim como Joaquim Silvério dos Reis. Não tão distante da Inconfidência Mineira, no ano de 1798, a Conjuração Baiana ganhava seus contornos republicanos. Por ser de caráter popular, inspirado pelas luzes e a Revolução Francesa na Europa, via seu momento no protagonismo da liberdade na colônia portuguesa, se não fossem delatados por José da Veiga. Também foram delatados e de caráter separatista, né? A maioria dos líderes, alguns líderes são presos, mortos, outros fogem, e não prospera, então, a Inconfidência ou a Conjuração Baiana. No ano seguinte, a aliança entre a burguesia francesa e a sua população empobrecida chegava ao fim. Ascendia ao trono na França Napoleão Bonaparte. A aliança entre a burguesia francesa e o general, agora imperador, em 1805, deflagrou inúmeros conflitos na Europa. O objetivo da burguesia era enfraquecer a poderosa Inglaterra. Então, quer dizer, a burguesia chega ao poder sozinha na França de Napoleão, e tira o povo que o apoiava do seu lado. Então, quer dizer, a burguesia chega ao poder na França, ela quer todo o poder, toda a glória e toda a riqueza para si. Então, é isso que acontece na França. Só que Napoleão vai apoiar a burguesia, vai apoiar contra uma Inglaterra que já tem a burguesia no poder já há mais de 100 anos, e uma Inglaterra industrializada, né? Derrotada nos mares, foi na Batalha de Trafalgar, no sul da Espanha, Napoleão declara bloqueio continental, forçando os aliados ingleses na Europa a aderir. Quem são os aliados? Principalmente Portugal e a Rússia. Sem condições para resistir à França, o príncipe regente português, Dom João, pede apoio à Inglaterra para transferir a sede da corte portuguesa para o Brasil. Então, é o traslado da corte portuguesa para o Brasil, né? Então, neste momento da história, a colônia portuguesa na América representava um volume de mais de 70% das riquezas que chegavam até Portugal, e perdê-las para os ingleses, caso apoiasse Napoleão, significaria sua ruína. Então, quer dizer, eles vêm para o Brasil, onde estão as riquezas portuguesas. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa chegava à colônia americana e com ela toda a sua corte. A estadia da corte portuguesa no Brasil possibilitou acordos que beneficiariam a Inglaterra, tais como os tratados de comércio e navegação, que vai diminuir dos produtos industrializados ingleses em todas as colônias portuguesas, vão pagar menos até mesmo que Portugal. E de aliança e amizade, que, por exemplo, apoiava a invasão à Guiana Francesa por parte de Portugal, e Portugal iria, né, aderir ao fim do tráfico negreiro, e uma série de outras delimitações, né? A corte portuguesa possibilitou uma série de transformações no Brasil, tais como a construção de estradas, melhoramentos de portos, introdução de novos vegetais, como o chá, incentivo à vinda de colonos europeus, instalação de fábricas e a criação de
a instalação de fábricas e a criação de ministérios da guerra, de estrangeiro, marinha, fazenda e interior. Fundação do Banco do Brasil, instalou também a Junta de Comércio. Além disso, também instalou a Casa de Suplicação, a mais alta corte de suplicação portuguesa, corte portuguesa no Brasil. Também o surgimento do café nesse período, criou cursos de cirurgia, medicina, química, agricultura, desenho técnico e fundou a Escola Real de Artes e Ofícios. Fundou também o Museu Nacional, o Jardim Botânico, a Imprensa Régia, o Observatório Astronômico e a Biblioteca Real. E também promoveu a vinda da missão artística francesa, com destaque para os pintores Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunay. Ou seja, traz nesse período uma série de transformações no Brasil, artísticos, culturais, econômicos, políticos e sociais, dos quais o Brasil não tinha. Em 1815, com a derrota de Napoleão, o motivo da vinda e da permanência da família real portuguesa desapareceram. Assim, a saída para esse dilema está na elevação da colônia portuguesa da América à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil deixa de ser definitivamente colônia portuguesa. Contudo, as dificuldades econômicas do Nordeste, os pesados impostos e as ideias de liberdade e independência que rondava a Europa e a América ocasionou, em 1817, uma rebelião em Pernambuco. Os grandes senhores rurais desejavam um governo independente, de outro lado, os indivíduos pobres e não proprietários desejavam o fim dos preços, dos altos preços dos produtos provenientes do monopólio português. Dom João vai agir rapidamente e impiedosamente contra os revoltosos. Bom, a morte inesperada de sua mãe, ou seja, de Dom João, em 1818, o coroa como rei Dom João VI, né? Porém, Portugal, após a expulsão das tropas francesas e a permanência de Dom João VI no Brasil, eclode a chamada Revolução do Porto, também conhecido como constitucionalista ou vintismo, no ano de 1820. Inspirados nos ideais de liberdade, as cortes portuguesas redigiram uma nova constituição para o país, na qual exigiu em imediato retorno de Dom João VI a Portugal, aprovação e submissão de uma constituição, afastamento do William Carr Beresford, que é aquele nobre que ficou defendendo Portugal durante as invasões das tropas francesas lideradas pelo general Junot, e agora interferir em todos os assuntos ali de Portugal nesse período, a nomeação de revolucionários para cargos ministeriais e públicos e retorno do Brasil à condição de colônia. Bom, esse era aí o objetivo da Revolução das Cortes. Mas, com medo de perder a coroa, Dom João VI retorna a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Lógico que estava ali as elites ao lado de Dom Pedro, né, querendo ali, de olho ali na sua autonomia, querendo retornar à condição de colônia. Contudo, a maioria da população brasileira queria independência, e com isso as insatisfações cresciam nas províncias e as hostilidades entre brasileiros e portugueses também cresciam entre si. A intransigência das cortes portuguesas cadeia a independência em 7 de setembro de 1822. Duas atividades para essa última semana. Quais as diferenças entre revoltas de contestação e separatistas? De contestação, o que a gente tem? A gente pode falar da revolta dos irmãos Beckmann, Guerra dos Mascates, né? Também nós temos aqui, no caso aqui, a Guerra dos Emboabas, que estão o quê? Questionando a coroa portuguesa. Eles não querem a separação. Já as ideias separatistas estão imbuídas aí de ideais iluministas, principalmente, e querendo a formação de repúblicas, é separatismo, como o caso da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Conjuração Pernambucana, né? Como nós vimos aqui, né, a guerra em Pernambuco, em 1818, né? E com isso que acontece? 1817, perdão. E aí o que acontece? São essas as ideias
que diferenciam. Contestação é questão questionando algumas atitudes da coroa. E aí a parte da elite ou da população que tem poder aquisitivo vai lutar para poder o quê? Fazer com que a coroa retire determinados impostos ou decretos. Já separatistas não, querem romper, rompimento. Tá? Quais os motivos que levaram a vinda da família real portuguesa para o Brasil? São vários. O principal deles é o quê? É o decreto aí, né, de Napoleão Bonaparte, que decretou aí bloqueio continental às nações à Inglaterra. E aí o que acontece? Portugal era aliada da Inglaterra, então a gente tem que voltar aqui, né, na parte do texto que fala sobre Dom Pedro I. E aí, que fala sobre Napoleão Bonaparte. Aí o que acontece? Fica aquela questão, ou a Inglaterra apoia a Inglaterra e Portugal vai ser invadido pelos franceses devido ao decreto, né, que é o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, ou simplesmente o que vai acontecer? Vai haver a invasão do Brasil pelos ingleses, que corresponde às riquezas que chegam a Portugal. Então, diante disso, o que acontece? Essa questão do bloqueio continental e de Napoleão Bonaparte querer invadir Portugal faz com que a família real portuguesa e as questões econômicas, não só políticas, mas econômicas, financeiras, façam com que a família real portuguesa venha para o Brasil no final de 1807, chega aqui em janeiro de 1808 e se estabeleça no Rio de Janeiro. Ok? Então é isso, terminamos aí o nosso PET 2 de História, né, do segundo bimestre, cumprindo aí todo o planejamento. Desejo a vocês aí um bom dia, uma boa semana, né, e até a próxima, galera.